Shalom! Nós escutamos muitas vezes o ditado popular: antes de olhar para os outros, olhe para si. Tem uma verdade nisso, mas eu quero elaborar esse tema. Os nossos sábios ensinam: toda pessoa que invalida a outra, ela só invalida com um defeito que tem nela mesmo. Uma pessoa somente invalida a outra com um defeito que tem nela mesmo. Vamos tentar explicar isso. Em geral, as pessoas entendem de uma maneira superficial. Quando alguém critica a próxima, ela está vendo um problema nela, é porque ela tem esse problema. Essa questão ficou na minha cabeça um bom tempo, até que eu cheguei à conclusão que não está ainda correto 100%, porque tem casos que sim, realmente você vai criticar alguém porque você viu que tem um defeito teu nela. Porém, nem sempre. Pode ser que uma pessoa muito honesta, ela nunca roubou, ela detesta o roubo, e ela vê alguém roubando, ela critica porque ele está roubando. Não é porque ela tem esse problema nela. Então a gente vê que não sempre é coerente falar, e os sábios falaram, não tem, sempre que alguém. Então como pode ser? A explicação não está completa. Para aquelas pessoas que se aprimoraram um pouco mais no entendimento dessa explicação, vai chegar na conclusão que os sábios quiseram dizer, não que ela simplesmente critica. Quando alguém fica irritado com a outra por alguma coisa errada que ela fez, é porque ela tem esse defeito nela. Por exemplo, alguém estava pensando em furar a fila e se controlou. Pensando em furar a fila, se controlou. Alguém vem e fura a fila dela, ela explode. Como você fura? Porque ela estava com isso dentro dela, com essa vontade. E alguém foi e fez em cima dela isso, aí ela fica irritada. É verdade, porém ainda não está completa a ideia. Porque tem casos que a pessoa pode ficar irritada por uma questão externa. É verdade que pode ser o motivo que ela ficou irritada porque ela também pensou em fazer essa coisa errada e alguém fez antes dela, ou se aproveitou dela num tema que ela já tem essa tendência. Uma pessoa egoísta, quando alguém sai ganhando em cima de uma pessoa egoísta, ela fica mais irritada que alguém normal. É verdade, porque ela é o egoísta, ela quer ganhar dos outros, e alguém ganhar dela, ela fica mais irritada ainda. Agora, mas não sempre, pode ser que a pessoa já ficou irritada, ela estava apressada. Isso que eu pensei, um exemplo. Ela estava apressada, ela tem uma hora marcada para quê? 5 minutos no médico, ela dá mais 5 minutos é o tempo que ela tem exato para esperar a fila que tem 2 na frente dela, pessoa, e chegar no médico. E vai uma pessoa, ela está já preocupada com o tempo, está apressada, e fora isso, já passaram 2, 3 pessoas durante a fila na frente dela, e ela já não aguenta mais. E foi lá uma outra pessoa e furou a fila dela. Aí ela fica irritadíssima. Não porque ela pensou alguma vez em furar a fila ou porque ela é egoísta. Porque agora realmente ela está numa situação de pressão, de tempo, e na situação já está saturada, que já furaram a fila dela, e ela ficou irritada. Então a gente vê que pode acontecer situações que a pessoa não tem um defeito dentro dela para ela ficar irritada com a outra. Então como entender o dito dos sábios? E aí vem a resposta final, que vai incluir todas. A pessoa que está, os sábios, eles são muito exatos nas palavras dele. Muito exatos. Não pode entender mais ou menos. Se entende mais ou menos também, a conclusão é mais ou menos correta. Vamos ver quais palavras do sábio. Fala, Einadam poseleila bemum sheisbo. Einadam poseleila. Uma pessoa não invalida a outra. Somente porque ela tem um defeito, esse defeito está dentro dela, invalida a outra. É quando ela vai e ataca a essência do próximo, ela invalida. A pessoa não fica irritada ou não fica com a crítica por uma ação errada do próximo, que isso pode ser construtivo, ou isso pode ser por questões externas. Mas quando a pessoa ela invalida o próximo, ela ataca a essência dele, você não vale nada. Você faz isso, você não presta. Pobre é do teu marido ou da tua esposa que casou contigo. Tem pessoas assim que a gente escuta falar, né? Ela invalida a pessoa. Nunca na minha vida eu vou fazer nada com alguém assim. Ela acabou com a pessoa. Quando a pessoa ela acaba com a outra, ela destrói a outra, é porque ela tem que parar e pensar que dentro dela o que a outra fez tem dentro dela. Pode ser que ela não se expresse sempre, não, mas tem dentro dela algo conectado com o que a outra fez. Então, por isso, a defesa natural da pessoa, quando ela tem um vazio, ela, em vez de concordar com o vazio que ela tem, que vai exigir dela esforço, aprimoramento, é mais fácil ela espelhar o outro lembra ela, então ela joga para o outro a falta que tem nela. Em vez de ela olhar para ela que ela tem uma falta, ela coloca na essência do próximo a falta que tem dentro dela. Isso que os sábios falaram,
Uma pessoa não invalida a outra somente por um defeito que ela tem. É impressionante parar e refletir nisso. Hashem deu pra gente a oportunidade, Deus deu pra gente a oportunidade de, quando a gente sentir uma sensação assim, uma raiva de alguém que vai pra essência, parar e pensar. É uma oportunidade que Deus me deu para eu consertar algo dentro de mim, para eu me aprimorar, para eu ver onde eu faço esse tipo de erro, antes de começar a atacar e ficar com raiva e vingança, tudo que é ruim. Para tudo e faz uma reflexão pequena. Por que eu estou sentindo isso dele, por ele ter furado a fila? Por que não somente o fato de ter furado a fila me irritou e me molestou, uma crítica? Por que eu estou com raiva dele, querendo invalidar ele? Porque dentro de mim, será que eu sempre sou realmente uma pessoa que não tento tirar vantagem dos outros? Será que sou uma pessoa que não tento me aproveitar dos outros? Porque a Hashem está me dando uma pista que, se eu estou assim, com essa irritação, para a essência do próximo, invalidando ele, é porque ele deu para mim uma pista, uma oportunidade de eu tirar e me preencher. Então ele me colocou nessa situação para eu ter a chance de me retificar. Isso é emuná, a fé em Hashem. Em vez de jogar para os outros a culpa, se conecte com Hashem, que as vantagens são muito grandes, a conexão é eterna e o aprimoramento, com o reconhecimento, com um pouco de humildade, o aprimoramento é imenso. Você vai ser uma pessoa melhor e mais agradável, porque você não vai fazer para o próximo o que não deseja que faça para ti, que é o princípio de toda a Torá. Tudo de bom.